olha só, a parte de economia. O que é parte de economia que é importante para nós? Nós dividimos essa aula aqui, né, na parte de indicadores econômicos. Isso é fundamental para a gente entender nessa nossa parte de economia. E o legal nessa parte é que é somente os princípios básicos de economia. Ah, não cai coisas muito complexas? Não, precisa entender principalmente os indicadores que são caídos nas provas, tá? E que indicadores são esses? O primeiro indicador que nós vamos ter é o tal de PIB, Produto Interno Bruto. Esse cara é bem importante para a gente entender. Só que depois nós temos outros indicadores. Quais são os outros indicadores que nós temos? Nós temos a taxa DI, né, que a gente vai chamar aqui de CDI, mas na verdade é a taxa DI. Nós temos a Selic, né, a Selic, que aí ela vai ser dividida em duas, né? Duas Selics, a Selic que a gente chama de meta e a Selic que a gente chama de Selic over. Nós temos o outro cara que é chamado de taxa do rei. Taxa do rei, na verdade é TR, né? É a TR. E aí a gente também tem mais um magrãozinho que é importante. Qual que é esse magrãozinho? O magrão que é chamado aqui de IPCA e também o tal de IGPM. Por que esses caras são importantes? Porque são nossos índices de inflação. E esses caras precisam saber todos eles, ó. É isso. A gente entendendo cada um deles, tá fumeta, tá tudo tranquilo. Agora, o que é esse tal de PIB? Pensa o seguinte, ó. Imagina que o país ele é uma empresa. E o que uma empresa faz? Ela fatura, né? E aí é verdade, ela fatura. Por quê? Mas como é que a empresa fatura? A empresa ela pode ver por tudo que ela vendeu, por exemplo, mas ela podia olhar assim, deixa eu ver quem foram meus clientes, deixa eu ver tudo que os meus clientes compraram. Seria a mesma coisa? É ou não é verdade? É verdade, Rafael. Se eu olhar assim, ó, eu tenho uma empresinha aqui bem bonitinha, né? Bem bonitinha aqui, pá. Quanto que eu vendi? Ah, eu vendi aqui, ó, 300. 300? Mas na verdade eu tinha 1, 2 e 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas comprou um produto meu e pagou R$100. Então eu podia olhar aqui, as pessoas compraram tudo e todas as pessoas compraram por 300. Então aqui foram compras, mas eu podia ter olhado o que a empresa vendeu. E tudo que a empresa vendeu também foi 300. Que lógico, Rafael, isso. Mas por que isso é importante? Porque isso aqui é a maneira que a gente enxerga pela compra. Isso aqui a gente enxerga pela venda. E a gente também poderia ter enxergado que, sim, imagina que todas as pessoas que compraram, elas gastaram todo o dinheirinho dela. Ah, então se eu soubesse que as pessoas ganharam de salário R$100 cada uma, eu poderia saber que elas compraram 300 da empresa? É verdade, exatamente. Por que isso é muito importante? Porque nós temos, na verdade, para a construção de um PIB, nós temos a ótica do consumo e a ótica da produção. A ótica da produção é esse cara aqui, ó. Ótica da produção, o que foi produzido. E aí a gente tem a ótica do consumo, São maneiras da gente entender o que é esse tal de PIB. Então, o PIB é como se fosse o faturamento de um país. É toda a produção, tá, de bens e serviços finais. Esse é o tal de PIB. PIB são os bens e serviços finais. Tem que ter essa palavrinha aqui, finais. Isso é o que é um PIB, é a produção de bens e serviços finais. Mas a gente pode calcular o PIB pelo que as empresas, o país inteiro produziu, mas eu também posso ver com tudo que as pessoas consumiram. Ótica do consumo, ótica da produção. Mas o número tem que ser sempre o mesmo, os dois têm que ser exatamente igual. Tá, mas Rafael, por que essa palavra final aqui, ó, é importante? Porque é o seguinte, numa cadeia, né, onde tem as pessoas que estão presas, não é essa cadeia, a cadeia da produção, né? A cadeia da produção, o que acontece? Imagina que tem um carro, um carro, né? Só para deixar bonitinho aqui esse carrinho aqui. E aí essa montadora vendeu o carro. Vendeu o carro por quanto essa montadora? Vendeu um carro por 100 mil, 100 lá, não importa. E aí ela vendeu aqui, ó, com as rodinhas e tudo mais. Então, essa montadora produziu 100 de PIB, Rafael. A montadora, esse é o carro, ele é o bem final. Só que da onde que a montadora fez tudo isso? Ela que construiu tudo?
Provavelmente não. O que acontece? Ela pode ter pegado essas rodas, ó, tá vendo essas rodinhas aqui bonitinho? E ela pegou de outro lugar, ó, tá em azul agora as rodas. Ela pegou de outra empresa, uma empresa que vendeu rodinhas, tá? E aí quanto que custou essas rodas para a montadora? Ah, custou aqui R$30, porque são aquelas rodas com aro, né, gigante, né? Que as rodas valem mais do que o carro, já viram esses aí, né? Aí é muito bonito, né? E aí o que aconteceu? A partir destes R$300, a montadora agregou mais 70. E com isso, deu o bem final, deu de 100. Então não é que a montadora produziu R$100 de PIB, ela vendeu. Mas o que aconteceu? Ela pegou 30, agregou mais 70 e com esses 70 deu o bem final 100. Se a gente olhasse que a montadora vendeu por 100 e dissesse que uma outra empresa que produz rodas produziu 30, a gente ia dizer que o PIB foi 130. Isso não é verdade. Por quê? Porque senão a gente estaria somando toda a cadeia de produção. E para não acontecer isso, a gente faz somente o bem final. Na verdade, a parte que fez as rodas produziu 30 de PIB, a montadora agregou mais 70, dando o final de 100. Por isso a gente chama de valor agregado, quando a gente vai adicionando uma coisa em cima da outra. Num curso, de repente, a empresa vende um curso por 1.000, mas ela gastou 300 na produção de um livro. E tem a editora e tudo mais, cada um produziu um pedaço. Aí a empresa de curso, ela agregou sobre os 300 mais 700. E por isso ela vendeu um curso por 1.000. Não quer dizer que a empresa de curso produziu 1.000 de PIB. O somatório da cadeia, a parte final do serviço, deu 1.000. Mas houve várias produções no meio que foram sendo agregadas, um em cima do outro. O cara cortou a árvore, o cara pegou a árvore, vendeu a árvorezinha, aí pegaram a árvorezinha lá, transformou em papel, alguém, empresa de papel, transformou na editora, a parte de editora vendeu, cada um produziu uma parte. No final de tudo, deu 1.000, se o curso foi vendido por 1.000. E é isso que acontece. Por isso essa palavra final é extremamente importante. E o segundo ponto é, Rafael, mas como é que eu vou decorar bens e serviços? Tu pensa para que serve o dinheiro? O dinheiro serve somente para duas coisas. Qual? Jogar aviãozinho? Não, não é isso. Isso aí são os pleiba, né? O que serve o dinheiro? Serve para comprar bens e pagar serviço. É só para isso que serve o dinheiro. Porque o dinheiro é um meio de troca. Isso é o dinheiro. O dinheiro é um meio de troca. Eu produzo uma coisa, eu dou aula, beleza, ótimo. E aí eu quero comer um pão. Como que eu vou chegar no cara da padaria e dizer, padaria, olha só, eu posso te dar uma aula de finanças, tu me dá um pão? E o cara tá dizendo, eu não quero aula de finanças. Ih, então não vou comer pão. Não, aí criou o dinheiro. Aí eu dou aula para alguém paga com esse dinheiro, eu pego esse dinheiro e eu compro o pão. Porque isso é um meio de troca. Isso serve dinheiro. Só serve para duas coisas, comprar bens e pagar serviço. E é justamente o que é o PIB. A produção de bens e serviços. E aí vem a parte final, bens e serviços finais. E aí, para a gente poder calcular e enxergar esse PIB, nós temos essas duas óticas, a ótica do consumo e a ótica da produção. Pergunta, quem que pode consumir num país e quem que pode produzir num país? E esses são dois caras legais de a gente entender. Então nós vamos pegar primeiro um cara que a gente chama de ótica do consumo. Então quem que é a ótica do tal de consumo aqui, ó? Consumo, consuminho, né? Eu gosto de dizer que ao total são 4 pessoas que podem comprar num país. 4? 4. Quem que poderia comprar um curso do Rafael? Poderia comprar uma pessoa física. A pessoa física podia comprar um livro, ou comprar um curso, né? Quem mais podia comprar? Ah, eu já sei, eu queria fazer com que esse curso, todas as pessoas da minha empresa pudessem assistir ele. Então, uma pessoa jurídica também pode comprar um curso. É verdade, né? E agora, imagino que cara, eu gostaria que as pessoas no Brasil pudessem assistir o curso. Aí o governo quer entregar isso. Ah, então o governo também pode comprar. O governo também pode comprar. Ó, governo, né? Então, a gente chama isso aqui de governinho, bonitinho, gente, governo, tá? Lindo. E aí, por último, tem uns outros caras, que o cara mora lá na Austrália e diz assim, eu queria que aqui as pessoas aqui na Austrália conseguissem aprender isso aí lá do Brasil. Então, nós, estrangeiros, vamos comprar desse cara aí também. Então os gringos podem comprar. Os gringos podem comprar. Exato. E esse aqui são os 4 caras do PIB. É assim que a gente vê nas fórmulas de economia? Claro que não, né? Imagina que o cara vai escrever gringo, PJ, PF, o cara tem que escrever em economias, né? Economias, exato. Como é que a gente chama de uma pessoa física? A pessoa física a gente chama de consumo.
É o consumo das famílias. Tudo que as famílias consomem vai aumentar o PIB. Ah, é legal. E o que a gente chama de PJ? Ah, PJ a gente chama os investimentos das pessoas jurídicas. Investimentos. Ah, e o governo? O governo a gente pode chamar esse cara de gastos do governo. É os gastos do governo, né? O governo está gastando esse cara. Ah, é verdade. E como é que a gente chama de gringos? Aí que vem uma coisa interessante. Esses gringos aqui a gente chama de exportação líquida. Exportação líquida? Exato, ó. Exportação líquida. Líquida. Por que é líquida? Porque é o seguinte, ó. Se contabiliza tudo que os gringos compram da gente, os estrangeiros compram da gente, a gente deveria descontar o que nós compramos dos outros. Quando nós entramos no aplicativozinho para comprar uma roupinha lá da China, né? Que acontece nas roupinhas da China? As gurias entram lá nos aplicativos do celular, aí compram GG, aí pega o vestido, não passa nem da coxa, né? Porque as chinesinhas são tudo pequenininhas assim, nem minhãozinho. Já viram, né? Pequenininha, não passa. Né? Quando ela come GG e passa aqui, pequenininha. Parece que é tudo miniatura, não é verdade? É assim, né? Então, isso aqui, ó, essa exportação líquida, na verdade, é o que a gente chama aqui, ó, exportação líquida, a gente chama este cara aqui inteiro de exportação menos importação. X de exportação, M de importação. Este cara também é chamado de quê? Este carinha aqui, ó, a exportação menos importação, também é chamada de balança comercial. São os nomes que nós temos, né? Então, esta é a fórmula do PIB, ó. Essa é a fórmula do PIB. Primeira fórmula, né? Cigarro em gel. É cigarro em gel, né? Cig, né? Gel, né? Esse é o primeiro cara, né? É um cigarro que tu fuma aqui de gel. Pronto, ó. Cigarro em gel. Primeiro cara. Segunda fórmula, né? É aquela outra personagem lá do X-Men, né? A cigarra X-Men, né? Olha só como é que fica essa fórmula aqui também, ó. Ó, cigarra, né? Mais X-Men, né? Esse cara aqui também é a fórmula, né? Então são as duas formas que tu pode decorar o PIB, que é ou cigarra X-Men ou cigarro em gel. São as duas formas que são cobradas em prova, que é o PIB pela ótica do consumo, que são todas as pessoas que podem comprar alguma coisa. Pessoa física, pessoa jurídica, governo e os estrangeiros, são os gringos. Ah, e qual que é a outra? É a da produção, é a produção. Essa ótica aqui, né? Quem é que pode produzir dentro da vida, né? E quem é que produz? É toda a parte de indústria, né? Toda a parte agrícola e toda a parte que é de serviços. Ah, então tu pode estar me dizendo que o PIB, o PIBzinho nosso do Brasil, ele é a parte da produção da indústria, mais a parte agrícola, né? Agronegócio, né? Agro, mais o que chamamos de serviços. Exato. É tudo que alguém pode comprar. Ou a coisa que veio de um material, uma matéria, um quadro, o que veio da terra, né, para a gente poder se alimentar, né, ou o que vem da produção de serviços. São esses três caras. E estes números, o que foi vendido, que é a ótica da produção, tem que ser exatamente o que foi consumido. Este é o tal de PIB. Todos esses magrãozinhos. Então, as duas formas que gostam de cobrar nas provas são essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ó, que bonitinho, ó. Essas duas aqui. Ou é o nosso cigarro em gel, ou, da mesma maneira, ao invés de falar exportação líquida, botam XM, que é exportação menos importação. Porque tudo que alguém comprou, mas nós devemos descontar o que nós compramos dos outros. E é isso que a gente vê se um país está crescendo ou está decrescendo, né? Se estão produzindo mais, quer dizer que as pessoas estão consumindo mais e aí gera mais emprego e tudo mais, tudo muito bonitinho. Então, tudo isso aqui, esse cara bonito aqui. Beleza, já entendemos o que é esse tal de PIB. O que é essa tal de Selic, depois também falando sobre a taxa DI, né? Que depois vira o CDI, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar nesse nosso cara aqui, vamos pagar a parte de economia aqui de cima, né? Então, ó, olha só. O que acontece? Quando uma pessoa, imagina que numa agência, tá? Na agência lá, os caras disseram o seguinte, olha só, vamos vender seguros, vamos. Aí o cara diz, a meta da agência para vender seguros, qual que é? Ah, vamos vender 100 mil reais de seguros. Beleza, lindo. E aí, o que aconteceu? Essa a gente vai chamar de, ó, vamos chamar bem assim, ó, seguros, né? E é a meta dos seguros, tá? Então, seguros, meta. É
a meta dos caras, tá? E aí botou 100, vou botar 100 bonitinho aqui. Essa era a meta lá de vender. Pum, beleza. Foi lá, produziu o mês inteiro, tudo lá, vendeu um seguro, tudo lá, e deu lá 102 mil reais. Deu 102. Beleza. Esse aqui era a meta e depois deu o 2. Isso aqui é a concretização do objetivo. Esta era a meta e esse aqui foi o que concretizou. Como que a gente poderia dizer para a gente enxergar, para ver se as empresas, né, as agências, o que elas produziram de meta foi exatamente o que elas desejavam, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente for ler um relatório, vamos dizer assim, seguros over. Vamos fazer o seguinte, então quando eu ler um relatório, né, eu vou ler lá, seguros meta, era 100. A seguros over deu 102. Foi o que aconteceu. Esse aqui era o objetivo. E este cara foi o que aconteceu. Esses dois caras. Se a gente quisesse vender 100 e vendeu 300, era bom? Pá, muito bom. Era péssimo. Por quê? Porque alguém errou aquele planejamento. Porque se o cara chega na conclusão que ele tem que vender 100 de meta, é porque eles viram a carteira de investimentos, era a parte das pessoas que estavam ali dentro, produzindo e tudo mais. Deu 300, o cara quer dizer, então, mas aconteceu uma coisa esporádica, uma coisa que foi única, ou foi que todo mundo produziu mais e o gestor fez uma coisa errada? Porque eu, como empresa, contabilizei que aquela agência ia vender 100, me vendeu 300, próximo mês a meta de vocês é 300. É isso que vai acontecer. E se vendeu 30, também é ruim. Ou seja, fugir desta meta é ruim, porque alguém planejou isso, né? Então, isso que acontece. Beleza, entendi que a parte de seguros aqui, o que tem a ver? É assim que acontece no Brasil. Tira a parte de seguros, da palavra seguros, né? E troca a palavra por Selic. Seliczinha, ó. Existe a Selic meta e existe a Selic over. A Selic over. O que é a Selic? A Selic é a taxa que o governo empresta seu dinheiro, pega dinheiro emprestado. O governo precisa de dinheiro emprestado para pagar suas contas e aí ele vai pagar uns juros. Que juros é esse? A Selic. Então existe o quanto o governo deseja que a taxa de juros do Brasil esteja e existe o que de fato vai ocorrer, que é a Selic over. Então a Selic over é a taxa sendo concretizada dos empréstimos. A Selic meta é o que o governo deseja que isso ocorra. E de onde é que sai esse cara, Selic? Sai de um cara, existe uma reunião, tá? Que é definida assim, ó, para exatamente isso aqui, ó. Nesta Selic meta, existe uma reunião chamada Copom, o Comitê de Políticas Monetárias. O Copom se reúne a cada 45 dias, são 8 reuniões por ano, e este Copom, né, Comitê de Políticas Monetárias. Tá? Então, esses caras se reúnem para dizer o seguinte, nós desejamos tanto de Selic meta. O Copom define este cara, Comitê Políticas Monetárias. Quem que executa as políticas monetárias? Eu lembro, monetário começa com alguém que pensa, Conselho Monetário, é alguém que pensa. Depois tem alguém que executa, que é o Banco Central, que, de novo, é o dinheiro. Então, tudo que for dinheiro vai vir com esse cara chamado Banco Central. E quem é que compõe esse comitê? Comitê não executa nada, comitê pensa. Este comitê, ele é formado, esse comitêzinho, ele é formado por pessoas da onde? Do Banco Central. O presidente do Banco Central mais diretores. E aí eles se montam nessa reunião a cada 45 dias para definir principalmente a meta Selic. Porque a taxa de juros é o que vai balizar a parte da inflação. O Conselho Monetário Nacional vai querer uma inflação e aí vai lá o Banco Central dizer como é que ele vai chegar naquilo. Como que o Conselho Monetário Nacional faz isso? O Banco Central faz isso? Ele vai lá, faz lá o presidente do Banco Central, cria uma reunião chamada Copom, junta os seus diretores, os seus pares, e ele vai lá e pum, beleza, definimos que vai ser dessa forma. E eles definiram essa devida meta. É de fato a taxa que os juros que o Brasil vai estar exercendo? Não. O que vai acontecer de fato é a Selic over. Esta meta direciona a taxa de juros do Brasil. Mas, por exemplo, a taxa de juros do Brasil está em 3%, tá, outro lado, e vem uma baita numa crise. Os caras não querem emprestar para o Brasil a 3% ao ano. As pessoas vão querer emprestar ao Brasil muito mais caro, mesmo que a meta seja 3%. Aconteceu uma coisa muito fora, que é, por exemplo, vender 300 mil reais de seguros quando a tua meta era 100.
Então, o governo ele vai trabalhando isso para conseguir esta taxa de juros aqui, que ele quer. Ele quer desejar essa taxa de juros aqui. E como que se enxerga essa taxa de juros? Diferente dos financiamentos imobiliários, que a gente faz uma taxa anual para 30 anos, aqui é uma taxa diária. Diária? Exatamente. Todos os dias se vê a taxa diária, dias úteis. Então, alguém que empresta dinheiro para o governo cobra uma taxa por dia. E aí, esta taxa por dia, essa taxa diária da Selic com títulos públicos, a gente faz o quê? A gente anualiza ela. Como assim anualizar? É tipo o seguinte, tu olha lá o preço do queijo ralado. O queijo ralado lá está escrito 50 gramas, R$8. E tu olha, que barato, tá caro esse queijo ralado. Mas para te ter a noção de fato, tu não olha em gramas, tu olha em quilos. Aí os caras te mostram também o preço em quilo, para te saber o quanto tu tá pagando, para te ter essa magnitude. Se a gente dissesse 0,038%, é muito ou é pouco? Eu não sei, porque é muito pouquinho. Agora falasse 18% ao ano, é muito caro. Porque tu consegue visualizar. Então, essa taxa, ela ocorre diariamente. A Selic Over, ela ocorre, diariamente. Ocorre. Mas ela é demonstrada anualmente. A taxa do Brasil está em 2,5% ao ano. Ah, beleza, mas é porque aconteceu alguma coisa no dia e aí a gente analisou ela para demonstrar ela. Isso aqui é em dias, dias úteis. O Brasil trabalha sempre em dias úteis. Eu nunca lembro, é só pensar. Se eu botar um dinheiro no banco na sexta-feira e eu for sacar na segunda, rendeu 3 dias ou rendeu um só? Não, Rafael, rendeu um só, né? Porque só tem dias úteis. É assim mesmo, aqui também. Sempre é dias úteis, sempre. Então todos esses caras vêm nas dias úteis. Tá aí, mas como é que acontece esses empréstimos para a gente saber como é que funciona? Existe uma casinha, né, chamada de qual? A casinha nossa chamada Selic. É a casinha Selic. E dentro dessa casinha existe as instituições financeiras de cada lado, né, negociando. O que estão negociando? Títulos públicos federais, que são os empréstimos para o governo. Quando esses caras entram nessa casinha aqui, para negociar título público federal, né, ou o governo entra para negociar, comprar e vender, é onde vem essa Selic Over, né? Então, quando tem negociação de título público federal, né, a gente tem uma taxa diária, dias úteis, que aí a gente vai lá e analisa para saber quanto que é essa taxa na sua devida magnitude. Então quando 2 bancos negociam títulos públicos, vem essa taxa? Verdade. E quando eles estão negociando empréstimos entre eles, sem negociar título público, aí vem a outra taxa, a taxa DI, Depósito Interfinanceiro. Então, quando é cobrado um empréstimo envolvendo título público, Selic Over. Quando esses caras negociam sem título público, só o empréstimo entre eles, o empréstimo entre instituições financeiras, vem qual taxa? A taxa DI, Depósito Interfinanceiro. Só que quando um banco A empresta para um banco B, não fica no fio do bigode. Esse tem que assinar um contrato, esse tem que assinar um certificado. E qual taxa está remunerando esse certificado? A taxa DI. Então, o CDI, ele é o contrato de empréstimo entre 2 instituições financeiras, né? Através do Selic? Não. Através da onde? Da B3. Porque é onde entre os títulos privados. Então, esses são os empréstimos. Quando eles envolverem empréstimo usando a taxa DI, lá a B3, vai vir a taxa DI, que é o CDI, que é muito balizado e utilizado no mercado financeiro para a remuneração de outros produtos de investimentos, como o CDB, o benchmark lá, a referência nos fundos de investimento de renda fixa, tudo mais, utilizado esse tal de CDI, que é o empréstimo em instituições financeiras sem utilização de título público. Quando houver essa negociação com títulos públicos, vem a tal de Selic Over, as 2 grandes diferenças nesses carinhas aqui. Então, o PIB, falamos do PIB, falamos da DI, falamos da Selic, meta do Copom também e a Selic Over. E o que é essa tal de TR aqui? Que essa aqui a gente chama esses 3 caras aqui, tanto TR, quanto IPCA, quanto IGPM, nós chamamos esses caras de índices, índices de inflação. Não pode. TR inflação?
TR é um tipo de inflação, inflação do dinheiro. Já IGPM e IPCA são inflações de produtos e de serviços. Então, como é que funciona essa tal de TR, a taxa do rei, que a gente gosta de chamar esse cara de taxa do rei? É o seguinte, ó, o governo utiliza muito isso para analisar os empréstimos imobiliários e os empréstimos baseados em quem também? Na parte de agronegócio. Então o governo consegue controlar para que o dinheiro fique mais barato. E como é que o governo utiliza essa cara aí? Existe um cara antes da TR que é chamado de taxa básica financeira, que é a tal de TBF, taxa básica financeira. O que essa TBF faz? Ela faz o seguinte, ó. Ela vê bem aqui, tu tá aqui, no bonequinho aqui, bem hoje. Aí, olha só, deixa eu ver os 30 dias anteriores, 30 dias anteriores de hoje. Deixa eu ver os 30 dias no futuro. Mais 30, menos 30, tá? O que é isso? Cada um desses diazinhos aqui, houve um vencimento. Um dia que a taxa de juros do empréstimo de um título chamado LTN, isso aqui é um título pré-fixado do governo, tá? Quando tu quer pegar uma taxa, tipo, quero emprestar um dinheiro pro governo, ele vai me dar um cheque, chama LTN. O tesão veio antes, né? Porque tem uma tal de LFT que o tesão vem depois, né? Então o tesão antes é um pré-fixado do governo. E aí, isso aqui já ocorreu. E agora eu quero ver quando as pessoas estão emprestando dinheiro para o futuro, também das LTN. Aí eu pego todas essas LTNs aqui, que são pré-fixados do governo, e eu faço uma média. Qual foi a média que aconteceu isso aqui? Isso, em resumo, é isso aqui que aconteceu. Essa média dos empréstimos dos 60 dias atrelados a um pré-fixado do governo, tá? Nós temos dois pré-fixados do governo, um que paga juros periodicamente, chamado de NTNF, que é um cupom, e outro sem nada, que é um cheque, exatamente um cheque. Pegar a média disso aqui, média, surge a tal de TBF. A TBF é exatamente isso aqui, ó, a média disso aqui. Beleza, e aonde é que vem a TR? É a taxa do rei por causa disso. Da onde é que surgiu a TBF? Títulos do governo, que é o rei. Só que também nós temos que aplicar um redutor. A TBF dividido por um redutor vem a taxa do rei. Nós chamamos esse cara de taxa do rei ou a taxa de redução. Por que esses dois nomes? Porque eu tenho que pegar essa taxa e aplicar um redutor. Tem que fazer isso. E é assim que o governo consegue controlar os tais financiamentos. Se você já viu um financiamento imobiliário, você vai ver que a pessoa pagava lá 8% ao ano mais TR. E aí se o governo deixa a TR normal, esse financiamento imobiliário talvez fique muito caro. E se o cara diminuir muito essa TR, ele fica um financiamento barato. E assim funciona, eles conseguem controlar o sistema financeiro habitacional, que é a parte de imóveis, e também a parte de agronegócio. Então, é isso que ele utiliza, por isso a gente chama esse cara de taxa do rei. São todos os títulos públicos? Não. Somente os títulos LTN, que são títulos públicos pré-fixados sem cupom, tá? Sem cupom. Este é o devido cara aqui, TRzinho aqui. Ótimo. Entendi este magrão aqui. Lindo. E agora quais são esses dois caras, IPCA e IGPM? Esses caras são índices de inflação. O que são índices de inflação? É o seguinte, né? Antigamente, né, nós tínhamos alguns meses de greve, né? Setembro, normalmente era setembro. Chegava setembro lá, aí tinha uma classe lá, né, que eu não vou dizer qual é a classe, mas é aquela classe lá que vende seguro, previdência e dá empréstimo, né? Aí, né, não sei, né? Aí é o seguinte, aí que a galera chegava setembro, greve. E a maior reivindicação era, o meu dinheiro que eu ganhava ano passado não está comprando as mesmas coisas. Eu ganhava 10 mil por mês e eu conseguia comprar 10 mil objetos. Lindo! E hoje eu estou comprando bem menos. Porque os preços subiram. Eu quero que o meu dinheiro seja remunerado também. Eu quero que aumente o meu dinheiro. Eu quero que ele seja reajustado. Né? Pelo quê? Pela inflação. Inflação dos preços. É isso que as pessoas reivindicam. Elas pedem mais dinheiro
no seu salário por causa disso, porque aumentou os preços. Só que como que eles vão dizer? Ah, olha só, a escolinha, tal, bonitinha, escolinha, né? Ela custava R$1.000 e agora ela está valendo R$2.000 de um ano para o outro, né? 2019, 2020. Ah, e o uísque, né? Vamos ver já, o gin, né? O gin custava R$50 e agora o gin custa R$200. O que aconteceu? Ah, o salário, aqui ó, a escolinha multiplicou por 2, mas o gin multiplicou por 4. Se eu ganhava lá R$10.000, eu quero que seja multiplicado por 2 ou por 4? Ah, eu quero por 4. Eu não estou comprando a mesma quantidade de gin, né? Eu quero tomar meu trago, né? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Existem objetos e serviços importantes para serem analisados, né? Como vestuário, transporte e tudo mais. E por isso que o governo criou um indicador para saber a alta dos preços. Esse indicador que o governo criou foi o tal de IPCA. Como é que a gente decora o que é o IPCA? Da seguinte forma. Existe um cara, né? Que tem lá, nós temos alguns magrãozinhos que calculam pra gente. Nós temos aqui, ó, o tal de IPCA, Índice Preço Consumidor Amplo. Quem que calcula esse tal de IPCA? Olha só quantas letrinhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas letrinhas vamos botar aqui também? 1, 2, 3, 4. É o IBGE. O IBGE que calcula. E o IBGE não é do governo? Exato, esse é o cara que calcula. Quem vai fazer o cálculo do IPCA, que é a variação, a média da variação dos preços, vai ser esse cara do IBGE. E ele fez a sua composição. Ah, vestuário é tanto, transporte é tanto, combustível é tanto, alimentos é tanto. O peso, ele montou vários pesos para dizer, isso aqui é o que acredito que a população brasileira entende como inflação, o aumento dos preços. Então, inflação é o aumento generalizado dos preços. É um aumento que aconteceu. Então, é também chamado de a perda do poder de compra. E quem calcula essa inflação para nós vai ser aqui do IPCA, vai ser o tal de IBGE, que é do governo. O governo faz isso aqui, ó. Governo. E sabe quando a gente fala de Conselho Monetário Nacional, que ele definir a meta da inflação? Ele define esta meta aqui, a meta do IPCA. A meta do IPCA. Porque nós temos duas inflações importantes. Esse tal de IPCA e outro cara chamado de IGPM. Como funciona o tal de IGPM? IGPM. Quantas letras são IGPM? 3. 1, 2, 3. E o M, Rafael? O M quer dizer mensal. Nós temos a parte quinzenal, mas o principal é o mensal. Mas é Índice Geral de Preços. Esse é o cara. E quem que calcula esse tal de IGPM? É um outro cara, chamado de quê? Fundação Getúlio Vargas. Olha só de novo. 1, 2, 3. 3 letras. E a Fundação Getúlio Vargas é privado ou é público? É privado. Esse cara aqui é privado, ó. Privado. E essas informações são muito importantes para a gente entender como que eles calculam essas taxas de inflação. Porque cada preço que a gente mostrou ali, ele tem diversos impactos. Como, por exemplo, escolinha saiu de 1.000 para 2.000. Meu irmão se ralou, ele disse, a escolinha dobrou de preço, eu tô mal, porque ele tem filho, eu não tenho, né? E aí o que acontece? Eu digo, tô nem aí, eu tô preocupado com o meu uísque, que eu não bebo, né? Mas eu tô preocupado com isso. Ah, e o tomate? Ah, o tomate, ele custava lá R$1 e agora continua custando R$1. Ah, o tomate aumentou de preço? Não. Então, dobra o salário, multiplica por 4 ou deixa no 0 a 0? Não. Tem que fazer essa média para calcular. Então, o governo usa esse tal de IPCA para fazer isso. Governo, salários, vem através disso aqui, ó. Salários. Vem a correção. E o IGPM? Principalmente correções de quê? De aluguéis. Aluguéis. As pessoas usam muito o IGPM para fazer correção de aluguéis, né? Então eles usam isso aqui porque dizem, eu não confio no governo. Criaram um outro índice. E como cada um calcula isso? É a seguinte forma. O governo disse, eu vou me preocupar com a galera que é o povão. Brasil é o que é? O Brasil é povão. E povão é varejão. Varejão, né? Ou seja, é os preços do varejo. O aumento dos preços do varejo é que calcula o IPCA na sua devida composição. Isso é que é importante. E o que faz o IGPM? O IGPM não é privado? Privado. O que os caras que são privados, que eles são ricos ou são pobres? São mais ricos.
são mais ricos, né? Porque são empresários, né? Por isso é privado. Beleza, entendi. E agora, o que acontece? Como que eles calculam? Eles calculam pelo preço do varejão? Não. Eles calculam o preço do, ó, aqui, ó, empresários, né? Ricos, eles calculam através dos preços do atacado. Isso que eles fazem o preço do atacado. O que é o atacado? É uma empresa, por exemplo, que compra coisas de outros países, coloca lá para revender. Esse é o atacado, né? Por que a gente consegue enxergar que isso aqui é do atacado? Porque da seguinte forma, a composição do IGPM é importante, a do IPCA não é. Porque o IGPM, ele é a composição de outros índices de inflação. Tem mais índices, tem vários índices de inflação, vários. Lembrando que a inflação é o aumento generalizado dos preços. E nós podemos ter vários tipos de preço. Preço do atacado, preço do varejo, preço dos imóveis, preço do custo da construção civil, quando subiu o cimento. Subiu o cimento, importa para comer? Não. Então existe a inflação dos alimentos. Existem vários que a gente monta umas cestas. Então o IGPM ele é formado por 3 indicadores. O IPA, o IPC e o INCC. E quem é empresário, gosta ou não gosta de tomar um gorozinho? Claro que gosta, né? Qual que é a principal cerveja? O que os caras que acham que empresário vai tomar? Empresário vai tomar cerveja de latão lá, Pilsen, ou ele vai tomar aquelas cervejas mais artesanais, as cervejas chamadas IPA? É IPA o cara toma, né? Então, o principal cara que é aqui, ó, 60% é IPA, 30% é IPC, de preço do consumidor, e 10% do INCC. Esse é o cara aqui. Esse é o cara. A composição do IGPM é isso. 60% IPA, que é índice de preço do atacado, 30% do IPC e 10% do INCC, que é o índice nacional do custo da construção. Quando alguém compra um imóvel na planta, por exemplo, que já comprou, o cara lá compra R$200 mil o imóvel na planta. Você vai dizer, olha só, tu vai me entregar o dinheiro todo hoje? O cara disse, não vou te entregar. A gente vai parcelar com aquele lá, parcelinhas pequenas e amortizações a cada 6 meses. Aquela facada que dói no cara que vai fazer, né? Conhece, né? E aí o que acontece? O cara me disse, olha só, eu vou te vender esse imóvel por 200 mil. Mas é o seguinte, como tu não vai me dar todo o dinheiro agora, eu não tenho como comprar todo o produto para poder construir o prédio. Eu não tenho como comprar o cimento, não tenho como pagar o pedreiro agora. Então, tudo que eles me cobrarem a mais a partir de agora, eu vou cobrar de ti. Então, a gente vai reajustar o preço do teu imóvel baseado nesse custo que eu vou ter para construir. E esse custo para construir chama INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Então, ele faz essa composição. Por isso que cada um tem uma forma de enxergar a inflação. O cara que vai construir um prédio, ele não está nem aí para o preço, por exemplo, né, dos alimentos. Ele está preocupado com o preço do cimento, do tijolo, do mestre de obra. Isso que ele está preocupado. Por isso que existem formas de enxergar. Então aqui, ó, pronto. O IGPM, ele é formado desta forma aqui. São 3 indicadores de inflação, IPA, IPC e INCC. E olha só a ordem. Mais importante, cerveja. Termina com a letra A. Depois, segundo cara mais importante, 3 letras também, IPC. 1, 2, 3, A. 1, 2, 3, C. E agora, quarta letra, né? 1, 2, 3, 4, que é o cara com menor peso. Esses númerozinhos aqui são extremamente importantes saber. E o do IPCA? Do IPCA não precisa. Do IPCA não precisa. O IPCA precisa saber que este cara principal é a meta do Conselho Monetário Nacional, que é do governo IBGE, expressão do varejo. E aí, mais uma coisa legal de saber de cara aqui é o seguinte, ó. Quem que viaja para fora? É rico ou é pobre? São os ricos. Quem que vocês acham que estão sentindo mais dores quando vai lá e aumenta os preços do dólar? Quem que fica mais triste? Os ricos. E quando cai os preços do dólar, quem que fica mais feliz? A parte dos ricos também, porque vou viajar para isso fora e vai ficar muito, muito barato eu poder ver tudo isso. Que bom, o cara vai dizer, que bom que agora eu vou poder viajar e comprar muita coisa lá ver o Pato Donald, ver o Mickey. Tudo bonitinho, né? Por quê? Porque o dólar impacta mais em quem? Aqui, nos preços do atacado. Quando houver mudanças no preço do dólar, sair de 2 para 4, de 4 para 2, de 2 para 8, né? Mudar o preço do dólar, esse é o cara que fica mais impactado, impacta mais no preço do atacado. Sempre é assim, mudança do preço do dólar,
vai ter mais impacto no preço do atacado. E como então a gente já está falando que esse cara ele é importante, quem que é esse tal de dólar, né? Que é a moeda dos Estados Unidos, beleza. Mas o que significa isso, né? O que significa esse dólar, o que significa o euro, o que significa essas moedas perante a nossa moeda, que é a nossa moeda real? É o seguinte, ó. Esse último carinha aqui, nós temos uma forma também de calcular ele. Como assim calcular esse cara aqui? É o seguinte, ó, nós vamos ver aqui, ó, pagar aqui o tal de dólarzinho, nós temos como ver quanto está a nossa moeda perante as demais moedas. Porque o que vai acontecer? Quando você vai viajar, né, vai acontecer a seguinte coisa, tá aqui o Brasilzão, né, feliz da massa, aqui, e aqui vai estar os United States of America, né, é aqui, né, é Estados Unidos, né, esse é o desenho sempre, né, e aqui o feijão, que é o Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. E aí o que vai acontecer? Nós temos a nossa moedinha aqui, ó, real, R$1. Ah, beleza, bonitinho. Só que quando tu vai viajar para cá, tu vai sair daqui para cá, tu não vai levar reais, tu tem que levar dólares. Então, isso que nós estamos falando aqui é sempre para ver o que tu vai ter que sair daqui para poder comprar aqui. Só que aqui tu nunca vai chegar com reais, tu vai lá numa lojinha e vai dar reais. Porque eles falam assim, não, a nossa moeda de troca, qual que é? Não é o real. A nossa moeda de troca é o dólar. Então, se você for sair do Brasil, compre dólares lá para poder gastar aqui. Da mesma forma, quando um cara vem daqui e ele quer vir para cá, o que o cara vai ter que trazer? Vai ter que vir com os reaisinhos dele para poder gastar na economia aqui no Brasil, reais. Ninguém vai chegar assim, ah, qual é a moeda? Dólar. Ah, mas dólar eu aceito porque eu conheço os Estados Unidos. Mas se o cara viesse com pesos bolivarianos, não ia aceitar. Ah, nem sabia, né? Bolivarianos pequenininho, né? Pegava a mãozinha lá, pô, e lá é. Não é isso, né? É a moeda de vários países, cada país tem sua moeda. Só que sempre gera muita confusão essa questão de moeda. Como saber quanto vale uma moeda perante a outra? E aí existe o último indicador nosso, que é chamado de P-Tax, preço da taxa de câmbio. Quando a gente vai lá comprar uns dólares, a gente tem que ver, você vai viajar ou não? Ah, por quê? Porque eu já vi dólar turismo, dólar comercial, dólar futuro, já vi vários tipos de dólar. Todos têm o mesmo preço? Não, cada um tem uma função. E como é que a gente enxerga isso de verdade? Existe este cara, que é a negociação dos dólares perante o Banco Central, que é a P-Tax, preço da taxa de câmbio. Esse é o cara. Mas olha só o que vai acontecer. Pensa o seguinte, ó, quando há uma desvalorização, valorização do real, o que acontece? O dólar sobe ou o dólar cai? Ah, não sei. Então olha, vem comigo. Olha só, imagina que tem um chocolate. Ah, não, tô com fome. Ah, droga, adoro chocolate. Olha só, tenho aqui uma barra de chocolate. E é essa barra aqui, ó, uma barra de chocolate. Já que a gente já entendeu a inflação, nós vamos ver agora como funciona essa barra. Essa barra de chocolate, ela tem aqui, ó, 100 gramas. 100 gramas. E quanto custa essa barra de chocolate? Já sei. Essa barra de chocolate está custando agora R$2. Então, com R$2 eu consigo comprar uma barra que equivale a 100 gramas. Lindo. Só que o que acontece quando a gente diz o seguinte, ó, olha, essa barra de chocolate agora está valendo quanto? Agora, a mesma barra de chocolate, uma barra, que tem 100 gramas, eu preciso de R$4. R$4 para comprar essa barra de chocolate. E aí tu diz assim, o que na verdade está acontecendo? Que o meu dinheiro não está comprando as mesmas coisas. O meu dinheiro perdeu o poder de compra. Meu dinheiro está cada vez mais fraco. Cada vez mais meu dinheiro vale menos. Já escutou essa frase, né? Meu dinheiro não está valendo nada. Está comprando muito pouco, né? Teve uma inflação, um aumento dos preços. Na verdade é o seguinte, ó. Agora com R$2, o que está acontecendo? Tu está comprando apenas 50 gramas. É isso que está acontecendo. R$2 compram isso e R$2 compram isso. Então aqui, ao total, tu compra uma barra de 100 gramas, por R$4. Mas, na verdade, R$2 compram 50 gramas. Da mesma forma que se isso aqui, ó, tivesse vindo para cá, ó, em vez de 2, tivesse ido para R$1, vamos botar aqui, aqui, vou pegar de azulzinho, ó, azulzinho aqui, ó, R$1, bonitinho. Esta barra está fazendo o quê? Ah, com R$1 eu compro 100 gramas? Não, na verdade agora teu dinheiro vale muito mais, porque com R$1, na verdade, está comprando aqui, ó, 2 barras. Tu compra 2.
Cada barra, tu compra 100 gramas. Tu compra 100 gramas. Então, com R$2, tu compra 200 gramas. Ou seja, com menos dinheiro, tu compra mais. Então, aqui houve o quê? Uma valorização do teu dinheiro. Valorização. E aqui houve uma desvalorização do teu dinheiro. Desvalorização do teu dinheiro. Então, aqui estou falando do dinheiro. Desvalorização do dinheiro, valorização do dinheiro. E aqui? Aqui eu tive o quê? Ó, uma desvalorização aqui em cima da barra de chocolate. A barra desvalorizou. Antes ela valia 2 pila, agora vale R$1. E aqui embaixo eu tive o quê? Uma valorização da barra de chocolate. Da barra de chocolate. Isso está acontecendo. Tá, Rafael, agora o que tem a ver com o dólar? Vamos trocar a palavra barra por $1. Vamos trocar gramas por 100 centavos, cents, que é o centavo dos Estados Unidos. Quando eu enxergo dessa forma, não fica tudo igual? Fica tudo igual. Então, quando eu tenho $1 valendo R$2 e o dólar passa a valer 4, houve uma desvalorização do real. Mas houve uma valorização do quê? Do dólar. Do dólar. Da mesma forma, o contrário. Quando sai o dólar que estava valendo isso aqui, R$2, e o dólar passa a valer R$1, houve uma valorização de quem? Do real. E houve uma desvalorização do dólar. Do dólar. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, toda vez que a gente vê isso aqui, ó, é isso aqui. Desvalorização do real quer dizer que o dólar está valendo mais. Desvalorização do dólar quer dizer que o real está valendo mais. O real compra mais dólares. Essa é sempre a lógica. E por que um dólar vai valer mais e um dólar vai valer menos? Por quê? Exatamente lei de oferta e de demanda. É o que vai acontecer. Quando a gente tem muito produto, os preços sobem ou caem. Quando uma empresa quer vender muito, quer dizer que ela tem muita coisa, ela baixa o preço. Então, quando nós temos muitos dólares, vem para cá. Quando a gente tem pouquíssimos dólares, nós vemos para cá. Isso vai acontecer. Como é que entra e sai esses dólares? Da seguinte forma. Ó, vamos pegar aqui. Agora que a gente já entendeu essa valorização, desvalorização do dólar e do real. Lindo. Como que se tem mais dólares nessa economia? De uma forma. Só tem uma forma para fazer isso aqui, né? Qual que é? É entrando, de fato, muitos dólares para cá ou saindo esses dólares. Como que entra dólares? Entrada de dólares. É o seguinte, ó. Começa a vir um monte de argentino para cá, né? Sabe quando tá vendo? Vem um monte de argentino para cá e eles vêm para nossas praias, né? Aí essas praias fazem o quê? Eles comem milho, tomam cerveja, cheiram loló. Não. O que eles fazem? Não, eles não bebem cerveja. É mentira, né? Não, vamos falar de argentino. Mas isso acontece. Entra muita gente e eles trazem muitos dólares. Então aqui o que acontece? O turismo tá vindo para cá. A gente faz o quê? Nós fazemos muita exportação. Por quê? Porque quando a gente está exportando, vendendo para fora, entra muito dinheiro. Exportação, quando é muito boa, né? Entra dólares, ó. E a outra forma de ver é que o governo vende dólares. Governo aqui, ó. Governo vende dólares. Ele está vendendo, o governo bota dinheiro. E por que vai acontecer isso? Por quê? Isso acontece, uma entrada. Quando o dólar está valendo, ó, o dólar vale R$10 ou quando o dólar ele está valendo R$1? Vai vir muito turista quando o dólar estiver R$10. R$10, porque com $1 os turistas conseguem trocar por R$10 e com R$10 eles conseguem comprar muita gente. Quando a gente vende muito para fora a exportação, é porque o dólar está assim, está com 10 pila, está muito caro para nós, mas para os outros está muito barato. E assim começa a entrar dólares. Essa que é a lógica. E quando que sai dólares da gente, sai aqui do Brasil? Quando está ao contrário, né? A gente vai fazer o quê? O turismo
para nós é negativo, porque nós brasileiros, quando está R$1, nós pegamos, compramos dólares e levamos para fora. A gente vai lá ver o Pato Donald, ver o Mickey, a gente vai lá para as Europa, né? Vai para o Caribe, a gente tira a moeda estrangeira daqui e vai para lá. A gente faz exatamente o contrário quando está exatamente aqui. Qual que é outra coisa que vai acontecer? A gente não vai ter mais exportação, muita exportação. Nós vamos ter muito o quê? Importação. O que é importação? Nós vamos comprar lá nos aplicativos para trazer as coisas da China, de todos os países. Nós vamos importar muito, né? Trazer perfume, trazer equipamento, trazer tudo para cá, porque está muito barato as coisas nos outros países. Por que isso aqui? Porque o dólar está barato para nós. E a última coisa que acontece é o governo, né? O governo, ele também percebe que está barato. Então o governo compra dólares quando está exatamente daquela forma. Então aqui o governo vende dólares e aqui o governo compra muitos dólares, porque ele vê que está barato, eu vou comprar. E aí com isso volta de novo a ter um equilíbrio. Quando está barato, vai começar a comprar e sumir esses dólares. Quando está muito caro, vai começar a vender, né? E vai começar a entrar dólares para cá. Então essa vai ser sempre a nossa devida lógica. Então aqui nós temos uma valorização do dólar e uma desvalorização do real, esse caso aqui, né? Valorização do dólar, ó, valorização do dólar e uma desvalorização do real, ó, desvalorização do real. E aqui embaixo ao contrário, aqui embaixo nós temos uma valorização do real e uma desvalorização do dólar. Desvalorização do dólar. Sempre vai ser assim. Aqui é o cenário mais clássico de a gente ter um dólar a R$1. E aqui a gente vai ter um cenário mais clássico de ter um dólar, por exemplo, a R$10. E no meio do caminho? Daí no meio do caminho a gente vai estar analisando um por um, né? Tá? Mas a ideia sempre vai ser essa. Quando a gente achar que tá ruim para a gente viajar para fora, tá ruim para viajar para fora? Tá ruim para viajar para fora. Então a gente está nesse cenário aqui. Então a gente vai estar aqui, ó, bem aqui sim, vai começar a ter mais exportação, vai vir mais conta turismo, o governo vai começar a vender dólares. Quando tá muito, muito vantajoso para a gente viajar para fora, a gente vai estar nesse cenário aqui. Aí vai acontecer exatamente isso. Sempre a gente vai pensar com a nossa cabeça para acontecer toda essa parte de indicadores da parte econômicas. Então, PIB, CDI, taxa Selic Meta, Selic Over, TR, PCA, IGPM e a Petax são os indicadores que vão cobrar sempre na nossa prova.